É uma música maravilhosa. Eu cantei muito na minha adolescência, com as minhas irmãs, com as minhas amigas. Escuta essa canção. Este momento vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Uma enorme satisfação revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante, onde Tu nos permites abrir a Tua Palavra e buscarmos nela o sustento para a nossa fé. Nos fortaleça através do conhecimento da Tua Palavra, dirija-nos sempre através do Teu Santo Espírito, na proteção de Teus anjos e nos capacitando no cumprimento de nossa missão. É o que Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O processo do juízo, lição de número 13. Excepcionalmente, nesse trimestre, nós teremos 14 lições. Nós analisaremos 14 temas. Aqui nós temos 2 Coríntios 5:10, que diz o seguinte: é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Trocando em miúdos, o que se traduz aqui, que sabemos que a palavra de Deus não foi escrita na nossa língua. Os idiomas conhecidos que escreveram o texto sagrado foram hebraico, aramaico, grego, isso os originais. Como nós falamos português, a forma de tradução às vezes choca um pouco forte certas traduções, mas na realidade, trocando em miúdos, tudo que nós fizemos, ou bem ou mal nesse mundo, nós vamos prestar conta, e prestamos conta aqui nesse mundo, diante de Deus e diante dos homens. E essa questão de juízo é o que nós vamos analisar hoje, como é que funciona essa questão na ótica da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, do texto sagrado. Na realidade, como já tenho comentado, quando os seres que decidiram pecar, desde os primeiros, que não foi nesse planeta, foram em outros mundos, que nós então conhecemos tradicionalmente como anjos, né? Mas os seres que pecaram então no início, esses imediatamente foram expulsos da eternidade. Passaram a viver num espaço e tempo diferente da eternidade. Passaram a viver num período, no espaço e tempo de não eternidade, onde se conhece início, meio e fim, história. Lá no reino eterno, onde só tem raça pura, lá continua na eternidade, por isso que ninguém envelhece. Então não tem futuro e não tem passado, é absoluto o tempo para eles. Mas essa faixa então criada, que a gente chama faixa do conflito, abaixo da faixa do conflito é aonde nós vivemos. E aqui, diversos juízos de Deus já foram executados na história dos seres caídos, diversos e diversos. Alguns exemplos que nós temos, o dilúvio é um exemplo de juízo que exterminou com o mundo daquela época. Um juízo, inclusive, global, que executou o planeta todo. E escapou Noé e sua família e os animais que entraram na arca. Sodoma e Gomorra, o reino de Atlântida, que afundou, o grande cataclisma que houve antes do dilúvio. Para servir de exemplo para o mundo antediluviano, que não era só um continente que ia afundar, mas todos os continentes ficariam debaixo d'água. Só que esses outros continentes voltaram. A Atlântida não voltou até hoje. Sodoma e Gomorra também não voltou.
E vários outros juízos. Lá durante o Êxodo tiveram vários juízos também. De acordo com as rebeliões que aconteciam, Deus empreendia a execução de juízos. Os temas que analisaremos essa semana vai mostrar para nós os que romperão essa faixa do conflito serão absolvidos para a eternidade e os que não romperão essa faixa do conflito. Nós vamos analisar o passo a passo, entenderemos com clareza que os que romperão são aqueles que não abrem mão da graça de Deus, da missão, automaticamente estarão inclusos na redenção. Do contrário, os que não dão importância para a graça de Deus, não importam com isso, não estão interessados, mesmo conhecendo e ignorando, preferem viver na apostasia, preferem viver a vidinha desse mundo só ele, pronto e acabou. Muito menos então vão se importar com a questão de missão, que cada um tem diante de Deus e diante dos homens, querendo ou não querendo. E lamentavelmente, se não importa com a graça e muito menos com a missão, como que vai fazer parte da redenção oferecida gratuitamente por Cristo para salvar todo aquele que nele crê e abraça esse sacrifício dele, que fez de graça para salvar, para pagar o preço meu e seu, que nós não temos condição de pagar. Nenhum ser no universo tem condição de pagar. Só ele pagou com seu próprio sangue, morreu a morte eterna, ressuscitou dela porque ele foi perfeito. Conseguiu ser perfeito como um ser humano, como qualquer um de nós. Foi perfeito. Ressuscitou, recebeu sua glória de volta, por isso que ninguém o reconheceu, depois que ele ressuscitou, acharam sua estrutura da antiguidade e que preservou inclusive as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, no peito. Tudo para redimir a mim e a você. Todos aqueles que aceitarem esse sacrifício. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Mas vamos entender essa coluna dorsal que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 5:10. No segundo tema, juízo final. O juízo final, logicamente, está se tratando, o nome já fala, final, está se tratando do último juízo para os mortais. Esse último juízo para os mortais, nós vamos entender bem direitinho como que se vê isso. Ele é chamado de final por isso, porque não vai ter outro depois dele. Esse juízo mencionado aqui, e nós vamos citar alguns textos aqui que trata desse tema, mostra que o resultado desse último juízo não vai ter volta mais. Aqui é uma questão de passar a régua nesse balanço e não ficar saldo para depois. O limpo que aceitou a graça de Deus e foi limpo, estará limpo para sempre. A hora que passar por esse processo. E quem não aceitar, infelizmente, não vai ser absolvido. Vai entrar para as fases seguintes desse último grande juízo e que estará fazendo parte, lamentavelmente, da execução por extermínio ao final desse processo todo. Vamos ver o que Jesus abordou sobre isso lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Lá no verso 21 a 29, ele faz alguns comentários muito importantes, como lá, por exemplo, no verso 22, ele comenta que esse juízo, esse último juízo, foi dado ao filho. Não é o pai que está fazendo ele, é o filho. Ele afirma isso aqui, com as palavras dele. E no verso 24 ele fala de um outro detalhe muito importante. Ele fala que quem ouve o filho não entra em juízo e já superou a própria morte. Está lembrado lá quando ele estava lá no cemitério onde estava sepultado Lázaro, ele conversando com as irmãs dele, Marta e Maria, ele comentando que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem crê em mim estiver vivo, jamais morrerá. Ele falou de um paradoxo, claro, num paralelo, onde ele mistura nesse assunto o sono da morte com a morte absoluta. Então, quando ele fala que jamais morrerá, está se referindo à morte absoluta. A morte que ele está falando aqui, que quem acredita nele, quem acredita nas palavras dele e aceita o sacrifício dele, aceita a missão dele, esse já superou a morte eterna. Ele está além dela, ele está salvo. Enquanto ele estiver olhando para Cristo e andar, olhando para ele, enquanto ele aceitar Jesus, ele está salvo. Agora, se ele resolver tirar férias, como Judas resolveu tirar férias,
e não voltou mais das férias. Judas acabou se enforcando em pleno pecado, em plena decisão absoluta, ao que tudo indica, não deixa outra imagem dentro de tudo aquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Que Judas não voltou das suas férias, da sua decisão infeliz. Tanto que ele é chamado na palavra de Deus como filho da perdição. Então a morte que Cristo está falando, que já superou os que aceitou a Cristo, que está salvo em Cristo, não precisa ter medo de dizer que está salvo em Cristo. Esse está livre da morte eterna, mas não está livre do sono da morte. Agora observe que no verso 24, no verso 28 e 29, ele está dizendo que até os mortos ouvirão a sua voz. O que ele está falando aqui, ele está repetindo o que Daniel, no capítulo 12, verso 2, falou. Que quando ouvir a voz dele, vai ter duas ocasiões que os mortos ouvirão a voz dele. Numa primeira ocasião, que Daniel 12, 2 falou, é a mesma ocasião que João, em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, também comenta. Os justos ressuscitarão assim que ele chegar agora, nas nuvens dos céus, ouvirão a voz dele, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, vai de encontro com ele nos ares, depois nós, os que ficarmos vivos, vamos ao encontro com ele. Mas vai ter outro tipo de morto que vai ressuscitar também dos ímpios, aqueles que transpassaram a Cristo. É esse que Daniel 12, 2 falou, João no Apocalipse capítulo 1, verso 7. E Jesus também, o próprio Cristo apontou o dedo na cara desses indivíduos que transpassaram, que participou desse transpassamento dele, e disse, vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e glória nas nuvens do céu. Jesus confirmou a profecia de Daniel, e João no Apocalipse também confirmou ambas as falas, tanto de Daniel, há cerca de 700 anos atrás, como também confirmou a fala do próprio Jesus, quando ele disse que até os que os transpassaram ressuscitarão. E vai haver uma segunda ocasião, que ele vai falar de novo, após o milênio apocalíptico, que nós vamos estar comentando agora mesmo, que os ímpios, ao final do milênio, será ressuscitado, vai ter um período de um pouco de tempo, e vai viver esse pouco de tempo até a descida da Cidade Santa. Ímpios que viverem em todas as épocas da história, eles ouvirão a voz e vão ser ressuscitados. Só que do jeito que eles descerem para a sepultura, eles voltam. E vai passar esse pouco de tempo que Apocalipse 20, verso 3, última parte do verso, comenta. Se preparando para atacar a Cidade Santa, que vai descer depois desse pouco de tempo. E vai chover fogo e enxofre no céu, vai exterminar para sempre. Então, tudo isso que já foi comentado, está apontando de uma forma resumida, sintetizada, para esse juízo final, o último juízo, se referindo aos mortais que caíram um dia. Em todos os reinos, onde houve pecado e apostasia. Terceiro tema, o juízo pré-advento. Aqui está se tratando de cara da primeira fase desse juízo final, vamos dizer assim, desse mencionado juízo que estudamos até agora. Essa primeira fase se chama juízo investigativo. Toda legislação, todo país sério que tem uma Constituição, ninguém condena alguém sem antes investigar. Todo ato, todo crime precisa primeiro ser investigado para depois ser julgado e determinar se absolve ou se condena. E todo o processo está inspirado no próprio processo normal que nós já conhecemos pelo Escrito Sagrado, que no céu também acontece da mesma forma, não é diferente. Então, agora, quando que começou essa investigação? No livro de Daniel, no capítulo 8, verso 14, aponta claramente quando que começaria essa investigação. E até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bom, esse assunto das 2.300 tardes e manhãs, eu sugiro a você que entre aí no meu canal e busque o Escatologia 5 e assista o Escatologia 5. Lá nós vamos passar várias e várias aulas estudando em detalhes esta maior cadeia profética da Bíblia Sagrada, que são as 2.300 tardes e manhãs comentadas em Daniel capítulo 8, verso 14. É um período muito longo de profecia, a mais longa cadeia profética da Bíblia Sagrada.
A contagem dessa leia profética começaria em 457 a.C., de acordo com a revelação do texto sagrado, e estenderia até 22 de outubro de 1844, quando então Cristo estaria passando do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial, iniciando esse processo de investigação da história do pecado. E quem está sendo investigado nessa questão? Todos os que já foram sepultados. Hebreus capítulo 9, verso 27. Cabe ao homem morrer de uma vez e depois disso vir o juízo. Então, ele já entra no juízo investigativo automático. A partir de 22 de outubro de 1844, desde o primeiro que morreu na história do pecado, até hoje está sendo julgado. Ou seja, está absolvido ou não? Se está absolvido, é o que Cristo comentou ali no Novo Testamento agora, no Evangelho de João capítulo 5, que nós acabamos de comentar. Já superou a morte eterna, não está mais condenado, então já está absolvido. Esse o dia que Jesus chegar, ele vai só ressuscitar e pronto, acabou, encerrou o assunto. Esse está salvo. Agora, e os que estiverem vivos? Num piscar e fechar de olhos, ele fecha tudo. É aonde, lá no Apocalipse, nos versos finais do livro do Apocalipse, e o que estiver limpo, que seja mais limpo ainda, que se santifique ainda mais. E os que estiver sujo, que se suje ainda mais. Aí, os demais que estavam mortos e não foram absolvidos, esses sim estarão entrando nas fases seguintes do juízo, aonde os salvos de todos os tempos farão parte, participarão desse julgamento. E nós estaremos vendo logo a seguir aqui. E o que Jesus comentou, eu repito aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 24, quem crê em mim e em minha palavra, e naquele que me enviou, não entrará em juízo, já passou da morte para a vida. O que eu acabei de dizer aqui está confirmado pela palavra dos lábios do próprio Filho de Deus. Prosseguindo no quarto tema, o juízo milenar. Aqui então passa a tratar da fase seguinte, que é só aqueles que não foram absolvidos. Aqui, se nós analisarmos 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, confirma o que João comentou lá em Apocalipse capítulo 20, verso 4 a 6 e do verso 11 ao 13. Que nós, os que foram absolvidos, tanto dos que estavam vivos quanto dos que já morreram, esses não estarão mais condenados à morte eterna. Não vai participar dessas fases seguintes do juízo. Vai participar, mas como cooperadores, como auxiliares de Cristo nesse trabalho. Paulo aqui comenta, não sabeis vós que nós havemos de julgar até os anjos que caíram? Entende, irmãos? Esses seres de outros mundos que pecaram, nós julgaremos eles. Esse milênio, quando Cristo chegar agora, nós vamos passar 1000 anos no céu. E o que Paulo comenta é que nós vamos julgar e reinar com Cristo esses 1000 anos. Entende? Vamos saber por que fulano não foi, por que a ciclana não foi. Vamos conhecer detalhes de toda a vida ao nosso redor, desde os dias que estivemos nos úteros de nossas mães. Desde esse período. Vamos conhecer todos os detalhes da história da criação, do grande e eterno Deus, da história do grande conflito entre o bem e o mal. Para isso, terá 1000 anos de trabalho, onde todos nós, juntamente com Cristo, julgaremos e reinaremos com Ele durante 1000 anos, como comentado em Apocalipse 20, verso 4 ao verso 6. Um outro detalhe muito interessante que eu gostaria de comentar aqui também, é que esse pouco de tempo, quanto será que vai durar esse pouco de tempo? Nós temos algumas sugestões interessantes para nós observarmos sobre esses tempos relativos da Bíblia Sagrada, sobre esses tempos proféticos e subliminares, que eu chamaria isso aqui de uma profecia subliminar também. Não é um ponto de salvação e tudo, mas é interessante a gente fazer alguns paralelos para tentar entender. Os 1260 dias comentados em Daniel. Como Daniel já estaria morto quando iniciasse essa profecia dos 1260 dias, passa-se a aplicar Ezequiel 4:6. Seria o sentido simbólico. 1 ano para cada dia. Então seriam 1260 anos. E como sabemos que lá em Daniel 7:25, está comentando ao período da supremacia papal de 1260 anos,
traduzidos em um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, um ano de 360, 2 tempos, 720, meio tempo, 180. Somos 3, 1260. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 14, também comenta nessa mesma linguagem. Já no verso 6 de Apocalipse 12 já comenta de 1260 dias, mas está se referindo a 1260 anos. Porque João também estaria morto quando acontecesse isso. A contagem dessa profecia se daria no ano 538 da era cristã e só terminaria em 1798. Muito curioso isso aí. João, lá no Apocalipse capítulo 3, como no capítulo 11, verso 2 também, comenta de 42 meses. 42 meses vezes 30 dias dá 1260 também. 260 dias. E no caso aí, nem João e nem Daniel estaria vivo quando acontecesse, então se trata de uma profecia simbólica, dias, anos simbólicos. Mas agora, esses 1260 dias, nós temos aplicações na história dele literal. Nós temos algumas aplicações curiosas, literais, que aconteceram na história do povo de Deus. Veja, por exemplo, o ministério de Jesus, desde o ano 27 ao ano 31, quando ele morreu, são 3 anos e meio. 3 anos e meio são 1260 dias. O ministério de Cristo durou exatamente 1260 dias. Então, relacionado com o ministério de Cristo, Cristo deu uma missão para a igreja. Cristo lá em Texto, no capítulo 24, verso 15 e 16, ele chama a minha e a sua atenção para esse período. Ele comenta, olha, presta atenção no que disse o profeta Daniel. Quando o assolador chegar, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus estava fazendo uma alusão às profecias que o povo de Deus sofreria dali para frente. E nós sabemos que teriam 3 grandes crises contra o povo de Deus. Os cristãos primitivos iniciariam pela perseguição do próprio povo judeu contra eles, irmãos. Uma perseguição ortodoxa, numa parceria desses judeus com o Império Romano, e até o ano 100 da era cristã haveria perseguição impiedosa contra eles. E exatamente 3 anos e meio antes da destruição, o assolador apareceria ali em Jerusalém para destruir. 3 anos e meio antes do ano 70. E eles abandonaram o cerco e não destruíram. Eles entenderam a profecia de Daniel. Os cristãos saíram de Jerusalém. 1260 dias mais tarde, no ano 70, quando eles vieram para destruir, não tinha nenhum cristão lá dentro. E todos os judeus que estavam lá dentro morreram. Entende, irmãos? Segundo a perseguição mencionada por Cristo, aconteceria dos 1260 anos, dentro dos 1260 anos, teria esses 1260 dias novamente, quando eles empreenderiam uma campanha de destruição das Bíblias, 1260 dias antes de 1798, antes de concluir o período dos 1260 anos. Esse período da queima das Bíblias, aonde mais saiu gente em direção às Américas, fugindo da guilhotina. No período da terrível guilhotina. E hoje, para nós temos que ficar atento que o assolador já mostrou, o paganismo, o dragão já mostrou os dentes para o mundo inteiro, para a grande crise final. Com essa pandemia que já deu aí, não vê quem não quer. Tudo que está acontecendo à nossa volta. A derrubada de valores, a insignificância que se tornou o ser humano, o crescimento da maldade, o paganismo, o comunismo dominando, e fazendo falcatruas de tudo quanto é natureza e maldade de tudo quanto é natureza, só coisa terrível. Não vê quem não quer. Nós precisamos de ir fugir para os montes, de ir para os refúgios, preparados para aguentar a grande última crise que vai durar possivelmente 3 anos e meio, 1260 dias. São alusões que não tem como fugir, porque ela já está carimbada na história. Entende, irmão? Essa chave funcionou claramente na destruição de Jerusalém, na primeira perseguição, funcionou na segunda fase, da segunda grande perseguição, que foi o período da supremacia papal, e agora, com certeza, não tem sombra de dúvida que vai acontecer novamente. A hora que estourar o decreto dominical vindo dos Estados Unidos para o resto do mundo, pode ter certeza, vai acontecer esse período novamente, de 1260 dias até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E a hora exata ele vai confirmar para nós, como está escrito, pena inspirada,
O dia e a hora nós vamos saber bem próximo do desfecho, do conflito. Os justos saberão o momento exato da chegada e estarão se preparando para isso. Pode ter certeza disso. Agora, os que forem para os refúgios, vai ser bem mais fácil, com certeza. Muitos vão enfrentar do jeito que tiver, nas grandes cidades. Missão é missão. E escolha é escolha. Não significa que vai perder a salvação se ficar na cidade. Só vai enfrentar uma dificuldade maior. Entende? Mas o refúgio é uma oportunidade que Deus oferece para mim e para você, para a gente enfrentar de forma mais tranquila essa última grande crise. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. O juízo milenar são esses 1000 anos lá no céu, e após os 1000 anos, Apocalipse 20, verso 3, última parte, vem então um pouco de tempo. Depois do pouco de tempo é que a Cidade Santa vai descer. Ela não vai descer após o milênio. E esse pouco de tempo é o período também de 1260 dias que esses ímpios ressuscitados estarão sendo em relação aberta com Satanás, vista a olho nu, se preparando para a última grande batalha e o desfecho do conflito. No quinto tema, o juízo executivo. Aqui está, nós temos 2 Pedro, capítulo 2, verso de 4 a 6 e capítulo 3, verso de 10 a 13. Na primeira passagem bíblica de 2 Pedro 2, nós vemos juízos que já aconteceram no passado. E aqui do capítulo 3, verso de 10 a 13, nós vimos com duplo sentido que acontecerá tanto na segunda vinda de Cristo, dos elementos ardendo se fundindo, como quando acontecerá também na descida da Cidade Santa. Vai haver o mesmo acontecimento de novo, porque durante o milênio, esses seres caídos, esses demônios, estarão reconstruindo este planeta. Observe que lá em Apocalipse 20, do verso 7 ao 10, que eles ressuscitando, eles voltam a enganar as nações. E como que eles voltam a enganar a nação depois que ressuscita? Não estava tudo destruído durante o milênio? Ah, estava não. No começo do milênio estava destruído. Quando Jesus chegou aqui e levou os justos para o céu. Aí, durante o milênio, ela foi reconstruída. Em forma, inclusive, possivelmente piramidal. Porque nós temos essas sugestões em construções que, como o Complexo de Gizé, a construção da Cidade Santa mencionada no livro do Apocalipse também, com medidas e tudo. Então, possivelmente, esses seres evoluídos estarão construindo o planeta nesses moldes. Então, no final do milênio, quando os ímpios ressuscitam e Satanás é solto da prisão, aí ele pode voltar aqui, ele pessoalmente pode voltar, e ele assume a liderança desse planeta. Tenta mostrar, inclusive, que é um grande Deus, né? E o povo vai se aderir a ele. E aonde ele vai falar a mentira final dele, mostrando realmente que ele é o grande e que o Deus Criador não é nada, não é ninguém. E aí, a última tacada que eles vão dar, vai durar esses 1260 dias, possivelmente, e aí a Cidade Santa vai estar descendo, e eles vão estar cercando a Cidade Santa. Então eles voltam a enganar as nações que já estariam sido reconstruídas durante o milênio. Pelas potestades da maldade estiveram fora desse planeta aqui, em outros reinos por aí afora, mas debaixo da faixa do conflito. Estarão reconstruindo, para preparar para a grande última batalha. Gog e Magog, expansão e extensão, ar, terra e mar, vai vir por todos os lados, mas vai ser o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Ou o juízo executivo, aonde os condenados, Satanás, seus anjos, a faixa do conflito vai ser eliminada, porque todos os conflitantes, todos os pecadores, todos os condenados serão exterminados para todo sempre. E toda a criação de Deus voltará a ser absoluta como o projeto original da criação. Não terá mais início, nem meio, nem fim. Estaremos todos vivendo na eternidade. A segunda morte, sexto tema. Aqui sim, Malaquias capítulo 4, verso 1, comenta que essa execução não vai sobrar nem raiz nem ramo. Aqui é nesse lugar que pela segunda vez na história do universo acontecerá morte absoluta. A primeira foi a morte de Cristo. Apocalipse 1:5. Ele foi o primogênito dos mortos. Depois de 4.000 anos, só na descendência de Adão, de pessoas morrendo, e ninguém tinha morrido então, né?
Porque se ele for o primogênito, claro que não morreu, e nem depois dele ninguém morreu a morte eterna. Vai morrer de uma só vez agora, depois da descida da cidade santa. Aí é morte absoluta. Nem raiz e nem ramo vai existir mais. Foi exterminado a faixa do conflito automaticamente, por isso que a Bíblia comenta de novos céus e nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Coisa linda, irmãos. Façamos tudo para a honra e glória de Deus, para sermos contados dentre esses, voltando a fazer parte dele. No sétimo tema, o grande e terrível dia do Senhor. Grande conflito, página 541 a 547, diz o seguinte: no dia do juízo final, toda pessoa que se perder compreenderá a natureza de sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada e seu significado será visto por todo aquele que foi cegado pela transgressão. Diante da visão do Calvário com sua misteriosa vítima, os pecadores estarão condenados. Toda falsa desculpa será banida. Ficará evidente como a rebelião humana é abominável. As pessoas verão os resultados de sua escolha. Toda questão entre a verdade e o erro no longo conflito terá então sido esclarecida. No juízo do universo, Deus ficará isento de culpa pela existência ou continuação do mal. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Não havia defeito no governo de Deus, nem motivo para deslealdade. Que Pedro comenta em 2 Pedro 3, de 8 a 14. Que o grande e terrível dia do Senhor virá. E o profeta Malaquias comenta, no capítulo 4, verso 1, que não vai deixar nem raiz e nem ramo. Vai exterminar com todos esses que insistem em ficar conflitando contra a palavra de Deus, contra o Senhor e contra a verdade. Ó Senhor, perdoe nossos pecados e nossas faltas, Senhor. Nossos lares representados nessa oração. E capacita-nos, Senhor, a andar com retidão nos teus caminhos, de servir em espírito e em verdade, e cumprir com a missão que tu tem confiado a nós, tanto como indivíduo como igreja. Dirija-nos e que naquele grande dia possamos, pela tua graça, termos levado muitos aos teus pés para a tua honra, a tua glória e teu louvor, e irmos ao encontro com o Senhor nos ares. Aumente a nossa fé e o nosso desejo de servir melhor, e a coragem de resolver tudo o que precisamos resolver e não sermos pegos de surpresa naquele grande dia, Senhor. Que já estejamos preparados e não preocupados em amontoar tesouros para evitarmos de sermos vítimas, como na parábola onde o teu filho perguntou: loucos, hoje o Senhor pedirá a tua alma e tudo que você ajuntou é para quê? Senhor Deus, nos livre, Senhor, da tentação de desviarmos o nosso olhar da tua palavra. Encha o nosso coração e capacita-nos, Senhor, da coragem necessária para fazer tudo o que precisamos fazer para cumprir com a missão que tu tem confiado a cada um de nós. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Então, minha vida ao Senhor, antes que o tempo se vá. Venha sentir a presença